Coragem de ousar. Você tem medo do quê? Quantos ninguéms espalhados por aí poderiam ser chamados de Dr. José? Quantos engenheiros, cientistas ou desportistas de sucesso o Brasil perdeu porque as pessoas foram derrotadas por um adversário traiçoeiro chamado medo? A coragem está dentro de nós. Ela precisa apenas ser exteriorizada. No entanto, criamos uma barreira na mente, puxando o freio de mão dos nossos sonhos. O medo, esse monstro furtivo, inibe o sucesso de milhões de pessoas. O medo de perder, de ficar só, de morrer, de não conseguir se casar, o medo de falhar na hora H, enfim, o medo do medo. O primeiro passo para vencer o medo é encher-se de disposição. Isso não depende da situação externa alguma. Nenhuma adversidade é capaz de tolhê-lo quando você se sente disposto a fazer algo. A sua disposição é mais poderosa até mesmo do que o seu saber. Você resolve mais questões porque está disposto do que por saber exatamente o que fazer. O segundo passo é agir. Mesmo que ainda sinta uma ponta de receio, se todos pudessem em ação suas ideias e usassem mais a criatividade, haveria menos pessoas frustradas. Mas em vez de agir, colocam o medo em primeiro lugar, aguardando, ao mesmo tempo, as coisas caírem do céu. A partir de agora, concentre-se ainda mais na leitura, pois este capítulo está repleto de dicas que vão ajudá-lo a se livrar de tudo que te impede de ter uma vida plena e feliz. Onde você guarda seu medo de estimação? Onde está seu computador, seu telefone, sua carteira, sua camiseta predileta? A resposta parece simples. Porém, se a pergunta for: onde está o medo que tem o perturbado tanto nos últimos tempos? Você poderia responder? Com certeza, ele não está longe. Esse freio está em você mesmo, dentro de algo chamado imaginação. Se o medo está dentro de você, então é fácil alcançá-lo e jogá-lo fora. O que está esperando para fazê-lo? Será que você prefere que ele jogue as traças? Não se deixe vencer por algo invisível. É você que dá a vida a ele e mais ninguém. Comece a dominá-lo agora mesmo. O que nos desencoraja, na maioria das vezes, não é a circunstância, mas nossa preguiça mental de enfrentá-lo. Comece por encorajar-se a vencer a inércia. Primeiro, ordene os próprios pensamentos, reveja pontos de vista equivocados, posições e preconceitos arraigados a respeito da sua própria capacidade. Na maioria dos casos, não conseguimos modificar o rumo das coisas porque a insegurança nos toma de assalto. Sinta-se agora diante do princípio da vida. Está esperando o quê? Que tal, antes de continuar a leitura deste livro, começar a planejar a sua vida para a próxima década? Se não sabe por onde começar, pare um pouco, feche os olhos. Volte o pensamento para Deus e comece a pensar naquilo que você quer, onde você gostaria de estar, o que gostaria de ganhar, quanto gostaria de ganhar e como ser e fazer sua família mais feliz. É hora de decidir com qual postura deseja encarar a vida, de forma temerária ou corajosa. Não se acomode, a escolha é sua. Muitas pessoas precisam de você, não do seu medo. Encoraje-se agora para mostrar a sua grandeza ao mundo ainda nos próximos meses. Levante-se e encare o medo. Pise firme e vá em frente, até a tartaruga chegue ao seu destino. Por que você não? Dinamize-se e veja a coragem surgir em você. Use melhor o seu tempo, seu espaço e sua oratória. Planeje seu dia, organize seu quarto,
fale coisas positivas. Sonhe e assinale suas metas no calendário. Utilize melhor o seu corpo e a sua inteligência. Durma menos, faça exercícios, aprenda uma arte, coloque as ideias no papel. Quando você se dinamiza, imediatamente surgem as coragens. Pare de impor limite a si mesmo e de pensar que nasceu apenas para fazer isso ou aquilo. Não lamente a sorte que não lhe sorriu, o estudo que não pôde concluir, a chance que deixou escapar. Nunca é o ponto final, a não ser que encaremos desta forma. O fim da linha só chega quando você deixa de acreditar. Ponha constância em seus hábitos e então recuperará a autoconfiança. Ponha constâncias em seus projetos e aos poucos confiarão em você. Talento sem constância é desperdício de vida. Nem todas as decisões são acertadas, mas podem ser aproveitadas. Alcance até infundir em si mesmo a convicção de que já não importa o seu resultado. Quando você segue em frente com a luz sempre acesa em seus olhos, as pessoas o seguem. Não são as facilidades que aproximam o ser humano da sua essência, e sim os obstáculos, as dificuldades e os problemas superados. Se você é capaz de sonhar, de criar, de pensar e de fazer tantas coisas, então é claro que também recebeu do Criador a coragem necessária para usar, para fazer o bem a um grande número de pessoas. Só tem gosto de feijão temperado, o beijo apaixonado e o sucesso conquistado. Ouse pensar grande. A ousadia é o idioma de todos nós. Não nascemos para estacionar em algum ponto da escalada. Muitos perseguem o dia em que finalmente poderão parar e descansar, e nunca o encontram, por isso, não é da nossa natureza. E pior, estão convictos de que a aquisição de bens materiais por si só trará felicidade. Todos os bens de consumo, casa, carro, etc., estão destinados a você como ponto de partida. Fazer deles meta final é perder o brilho de viver cada momento. Busque realizar algo grandioso, definitivo, que permaneça nas ideias das pessoas depois que você morrer, e não apenas atrás de muros e cadeados. Ouse avançar infinitamente e não tenha medo do cansaço. Muitos vivem suas vidas de brechas em brechas, escorregando pelos vãos das coisas. Querem sempre uma folga ou um pequeno descanso, como se fossem sufocar, e dão uma escapada mental para o banheiro, o cafezinho de meia e meia hora, ou até um resmungo em segredo. Ouse sair dos vãos. Tente não viver nas entrelinhas. Descubra o grande caminho que há nas pequenas oportunidades. É estranho que alguns de nós considerem o Brasil um pitoresco distrito de poucas oportunidades, sendo ele a terra natal de Santos Dumont, Ayrton Senna, Pelé, Silvio Santos, Armínio Fraga. Eles não teriam chegado tão longe se tivesse de esperar segunda-feira, o ano novo, o final do carnaval, ou o dia em que o mundo favorecesse mais os seus sonhos, e nem se falassem primeiro e pensassem depois. Planejavam e tinham coragem para agir em vez de ficar só falando. Não se apoie mais nas quantidades das pessoas para começar algo. É na predisposição que está o verdadeiro poder. Dinheiro vivo não se transforma em realização em mãos inertes. Por outro lado, R$1 na mão de um visionário pode virar uma fortuna. Apoie-se na força interior e veja a luz sempre. Um grande número de pessoas fracassa porque condiciona seu ânimo a um capital, a uma situação de mercado ou algum fator externo, que ao se modificar causa um profundo abalo emocional. Sua coragem precisa estar alicerçada em seu íntimo, onde nenhum fator externo possa desestabilizá-la. Pessoas corajosas descobrem recursos em lugares áridos.
encontram oportunidades onde ninguém imaginava que pudesse haver e transformam ideias corriqueiras em algo extraordinário. Os covardes, ao contrário, acreditam que a vida sempre apresentam dificuldades suficientes para afastá-los de seus sonhos. Faz parte do jogo ser contrariado e encontrar resistências. Os cristãos, no início, foram vítimas de perseguições. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. Quando Antônio Augusto Liberato, aos 14 anos, escrevia cartas e mais cartas para o programa do Silvio Santos dando ideias, certamente milhares de outras correspondências chegavam à emissora. Mas a ousadia somada à criatividade levaram Gugu a ser contratado para a produção do programa. De lá para cá, ele se tornou um dos maiores apresentadores de televisão da história. Naquilo em que você se concentra, nasce a sua realidade. Mas não se iluda, não basta conhecer e falar sobre algo para que se materialize. É preciso reter a ideia direto da alma. A verdade plantada em seu coração molda os dias e renova a coragem de pôr em prática suas determinações. Não seja um triste observador das coisas miúdas. Se tudo cheira mal, trate de abrir a janela na situação. Leonardo da Vinci aprendeu sobre o corpo humano dissecando cadáveres. Desta prática nada agradável e até escandalosa para a época, surgiu a anatomia. O proveito de cada circunstância advém da curiosidade construtiva, dos bons olhos e da busca pela vida por trás do aparente. Se não pudermos ver o valor de tudo que nos cerca, não seremos capazes de criar algo valioso, pois nossa mente estará sombria. Estabeleça padrões de comportamento coerente com seu ideal. Se quiser brilhar, ilumine-se. Por isso, encare os alicerces de seu projeto em si mesmo, nas próprias atitudes, na luz que emana de seu olhar e não na sombra que vem de fora. É preciso nos permitir uma iluminação. É necessário nos deixar inspirar e ousar sonhar como um dia do arquiteto Osmar Niemeyer sonhou com a cidade perfeita. Como Martin Luther King sonhou com os direitos iguais para os negros e brancos. E como Gandhi sonhou com a liberdade de seu povo contra a tirania inglesa. Ouse mudar a si mesmo e aposte sua vida naquilo que acredita. A falta que mais sinto é do amor que não doou e da capacidade que não uso. O maior mal que sofro é do meu próprio egoísmo, que sempre me fez recuar. Fugindo do sofrimento, privo-me da felicidade. Lutando por coisas, distancio-me de pessoas. Vivendo por viver, coleciono calendários enquanto desperdiço dias. Se você vive assim, decida mudar agora. Ouse questionar a situação em que se encontra. Será que você está fazendo tudo o que pode? Está usando todo o seu conhecimento e concentrando todas as suas forças naquilo que almeja? Conta o sociólogo Eduardo Galeano que Sixto Martínez prestava serviço militar num quartel de Servilha. No meio do pátio havia um banquinho junto do qual montava guarda um soldado. Ninguém sabia o motivo de tão estreita vigia, mas dia e noite se cumpria a sentinela. E de geração em geração, os oficiais transmitiram a ordem, devidamente acatada pelos soldados sem qualquer questionamento. E assim se fez até que um militar quis conhecer a ordem original. Revirou o fundo dos arquivos e, depois de árdua procura, encontrou 31 anos, 2 meses e 4 dias antes. Um oficial mandara montar guarda junto ao banquinho recém-pintado para que ninguém se sentasse na tinta fresca. Será que você não está montando guarda sobre seu velho eu? Sobre maus hábitos, sobre pensamentos pessimistas, sobre o medo de paralisia da alma? Muitas pessoas preferem não questionar, se ocupam ou não
o lugar de Deus que Deus lhe reservou na vida. Acomodam-se nas frustrações do passado para não se ter de modificar o seu futuro. Isso é viver pela metade. É vivenciar a felicidade apenas em parte. Se quiser ser feliz, você tem de estar disposto a pagar o preço. Tem de apostar naquilo que acredita de verdade. Em 1994, um grupo de teatro de Amsterdã recitava contos de autores famosos em pontos diferentes do Sarajevo, capital da Bosnóvia, palco na época de uma violenta guerra na cidade civil. Punha-se de peito aberto na mira de granadas para levar esperança em meio ao horror. É a famosa história de um menino vietnamita que resolveu doar sangue, sem saber muito bem o propósito de tal ato. Após um orfanato ser atingido por uma bomba na Guerra do Vietnã, uma menina de 8 anos sobreviveu, mas precisava urgentemente de sangue. Os médicos reuniram crianças locais e pediram voluntários. A mão de um menino chamado Heng, ele levantou timidamente. Durante a coleta ele chorava. Perguntavam se era de dor, mas nada havia de errado. Uma enfermeira, que falava o idioma dele, aproximou-se para descobrir o motivo do choro. Após umas poucas palavras, o menino se acalmou e o médico finalmente soube o que passava. Heng pensava que teria de doar todo o seu sangue e que, por conseguinte, morreria. Após o procedimento, o médico aproximou-se e perguntou ao menino por que ele se oferecera. E a resposta foi curta e incisiva. Porque ela é minha amiga, disse Heng. Encontre algo pelo qual poria seu peito na linha de tiro, ou doaria todo o seu sangue, e terá encontrado a sua própria vida. Se perguntarem quem somos, que se diga, somos vento e não brisa, turbina e não os freios, juventude que revela ao mundo a esperança de renovação. Mar calmo não produz bom velejador. Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas de abelha. Essa frase, de William Shakespeare, não fala de recompensa, mas de dignidade. É a alma por trás da coragem. É o valor adquirido da labuta que importa ao ser humano, e não simplesmente o direito de se melar o doce. Chega de associar esforço a desconforto, disciplina a sofrimento, constância à rotina, e de vincular prazer à ideia de descanso eterno. O paraíso não é uma rede em uma praia povoada por mulheres seminuas. Isso não confere prazer eterno. Em algum momento, o tédio se instala na vida de quem está cercado de felicidades. Receber bênçãos, como nascer em berço de ouro, ou um dia alcançar o topo da pirâmide social, não é crime. Ao contrário, é ter dado um passo importante para realizar uma obra de valor. O importante é ter em mente que a busca pelo valor da alma nunca cessa e que coisas materiais são instrumentos e não fins em si mesmo. É chegada a hora de fazer uma revolução em sua alma, mas não o tipo de revolução que semeia a guerra e colhe discórdia. A Revolução Russa e Chinesa trouxeram a tirania, a opressão e a estagnação. A Revolução Francesa trouxe consigo ainda mais um século de assassinatos. Referimos-nos à Revolução que o levará para descobrir seu papel no mundo. O que você veio fazer aqui? Passear até que as pernas não aguentem mais o peso do teu corpo? Comer além do limite da saciedade? Obstinar-se em provas de razão até contrair um câncer? Ou veio para apontar o caminho, construir pontes até os corações e levar ao mundo esperança? Ou será que se rendeu definitivamente ao medo das vicissitudes que encontrará pelo caminho? William Harvey, brilhante médico britânico, foi denunciado por afirmar que o sangue circulava pelo corpo.
Galileu foi perseguido por dizer que a Terra girava em torno do Sol. Louis Pasteur foi considerado charlatão por criar a teoria dos micróbios e doenças infecciosas. O médico inglês Edward Jenner foi ameaçado de prisão por ser o pioneiro da vacinação. Você queria ter sido um executivo de sucesso? Sua vaga nunca foi preenchida. Você almejou tornar-se um empresário? Seus clientes estão até hoje à espera de seus produtos. Você quis ser um artista, um cientista ou um professor universitário? Os recantos da mente nos quais você lançaria as luzes do conhecimento ainda estão sombrios. Não dá mais para culpar o mundo e nem admitir que vivemos em função do medo. É preciso agir. Tome consciência de que veio ao mundo com uma missão digna e preciosa. Torne-se digno, agora mesmo, de ser um produto da divina criação. Deus não nos tem como um mecânico que mantém as ferramentas espalhadas na oficina. Ele sabe exatamente onde nos quer e com que potencialidade a desenvolver. O problema é que nós mesmos viemos encaixotando o nosso melhor. Estamos sempre à espera de um momento mais propício, um emprego mais adequado e um salário maior. Liberte o seu potencial, seu talento e sua vontade exatamente aonde se encontra neste momento. Queira mais, aproprie-se mais das circunstâncias. Encare cada minuto como um pouco mais do que você estava aguardando para doar algum dia. Aproveite o momento. Faça bem o trabalho que está se dedicando agora. Cuide da sua casa hoje, plantando nela harmonia e alegria. Faça brotar da cicatriz algo de belo, um novo ponto de vista por meio do qual as pessoas passarão a ver com os olhos mais benevolentes da sua própria vida. Não proteja seu destino no limite dos muros de sua casa e nem das paredes do seu condomínio. O ser humano jamais coube dentro de uma caverna. Atravesse a vencer, não apenas materialmente, mas para brindar o mundo com mais ética, solidariedade e alegria. Este é um dever para o mundo com a humanidade. Encontre com Deus principalmente em seu coração. Dirija-se a Ele sobretudo em agradecimento e não apenas a súplica. Rogue pela oportunidade de abençoar e não apenas de receber. A função do ser humano é expressar a Deus de várias formas gloriosas. Amance seu coração, eleve seu pensamento. Você não precisa alcançar o topo do monte hoje ou amanhã. A sabedoria está em colocar o espírito nos pequenos hábitos, um sorriso, uma dádiva, uma compreensão e a aceitação íntima dos erros alheios. Com o tempo, você vai descobrir que aquilo que se faz passa a ter mais valor do que aquilo que se diz. Você não vai se desenvolver espiritualmente fugindo da vida para um abrigo seguro. O ideal de Deus já está no seu íntimo e sua missão é segui-lo. Por que não se tornar, a partir deste momento, um lendário vencedor cujo exemplo será seguido pelas futuras gerações? Certamente, essa aspiração é que mais se aproxima da vontade de Deus para a sua vida. Jogo dos 4 erros. Cometemos alguns erros básicos na busca de nossos ideais e nem nos damos conta. Um deles é perder a energia, lidando de forma errada com os problemas. O primeiro erro é olhar os problemas muito de perto. Desta forma, eles ocupam todo o nosso campo de visão. Corrija o hábito de pensar neles o tempo todo. Entregue-os na mão de Deus. Mas aí vem o segundo erro. Entregar na mão de Deus não é ignorar o problema em pensar em Deus. É um erro sutil na realidade. Assim, as pessoas estão reconhecendo o problema como se ele estivesse em algum lugar e Deus em outro, vigiando em pensamento de um lugar a outro. O terceiro erro é acreditar que o melhor não é para nós. Tudo de bom conforme essa visão é para os outros e não para mim. Que tal aceitar que tudo de maravilhoso nesta vida é para você sim? Pessoal, eu vou finalizar o áudio por aqui porque o capítulo é meio grande
Amanhã, então, continuamos ele.